Bíblia diz que durante um período ininterrupto de 28 dias, esse homem realizou uma incrível façanha de pregar para 10 mil pessoas. Talvez você ache que isso não seja muita coisa por conta dos grandes estádios hoje ou da grande mídia, mas nós estamos falando de um homem que pregava em uma época que não havia microfones e, detalhe, não tinha nenhum lugar fechado que pudesse caber o auditório que queria ouvir George Whitefield. Ele, sem dúvida, é um dos maiores pregadores da história. A voz de George Whitefield, ela podia ser ouvida, dizem, perfeitamente a pelo menos 1 quilômetro de distância. E as audiências vinham de longe ouvir. E não é à toa que Whitefield merece aí o título de o príncipe dos pregadores ao ar livre. Esse homem pregava pelo menos 10 vezes por semana, e isso durou 34 anos de sua vida. E ele começa ali com uma classe bíblica para jovens, não é? Ele gostaria que esses jovens crescessem na oração, na leitura, na graça de Deus. Também fez muitas visitações aos doentes, aos pobres, não é? Aos prisioneiros, encarcerados, enfim. Mas o coração de George Whitefield estava ligado mesmo à pregação. Quando se sentiu vocacionado para isso e sentiu a confirmação de Deus para pregar, a sua igreja não poderia chamá-lo a ser ordenado porque ele ainda tinha 21 anos de idade. E a igreja tinha uma regra que somente depois dos 23 anos de idade alguém poderia ser ordenado ao ministério da pregação. Então, George Whitefield fez um plano para escrever, preparar 100 sermões para apresentar para aquela igreja. Sim, esse grande número, não é, de pregações. Mas o Senhor estava de maneira tão extraordinária na vida daquele homem que no seu primeiro sermão, quando tinha apenas 21 anos de idade, não é, a igreja foi envolvida de maneira tão extraordinária que insistia que George Whitefield pudesse ser levado ao ministério. E ele tinha, queridos, sempre um propósito quando subia no púlpito. Ele queria levar aos homens a glória de Deus. George Whitefield quase nunca pregava sem chorar. E ele pregava tanto, e ele chorava tanto, que por vezes era criticado por chorar. Os seus ouvintes tinham que ouvir de George Whitefield: não me critiquem por chorar tanto, visto que eu vejo a ausência de choro em vocês, porque vocês não choram pela alma de vocês. George Whitefield, ele é conhecido não só como um homem da pregação, mas como um homem de oração. Ele sempre separava um tempo de 8 horas para estar com Deus sozinho, em oração, em estudo, 8 horas para dormir e também para fazer as refeições, e também outras 8 horas para o trabalho no meio do povo. A pregação de George Whitefield era tão poderosa e tão imaginativa, digamos assim, que uma vez pregando em um navio, George Whitefield começou a pregar e trouxe uma ilustração sobre um navio que ia se perdendo no meio de um furacão. Quando Whitefield estava no meio da sua pregação, alguns homens chegaram a gritar, não é? Uma espécie de alerta quando George Whitefield, em sua pregação, dizia que aquele barco estava afundando, a história que ele estava contando. Portanto, este grande homem de Deus, George Whitefield, é sim um homem notável, o herdeiro da exposição bíblica da Reforma Protestante, e cativa o nosso coração a amar esse período tão extraordinário da vida da igreja. Que Deus te abençoe, fique na paz, até o nosso próximo vídeo.